Boa tarde, pessoal. Vocês sabiam que já são quase 7 horas da noite e o sol. Gente, o calor hoje intensamente intenso. A minha sensação térmica era de 50 e poucos graus. Muito, eu não sei quantos graus fizeram, mas fez hoje, mas fez muito graus. Hoje eu até fui gravar umas propagandas para a menina lá da roça. Já que ela tá fazendo frio e aqui perto que ela queria blusa de frio, né, para ela comprar mais barato, que é R$ 30, né, de tricô, casaquinho de R$ 30. Aí eu mandei duas para ela, falei assim, olha, não tá dando para ficar lá fora, porque eu já tenho problema de saúde, ficar nesse calorão, eu não posso ter outra, minha filha. Então, assim, por causa de R$ 30 é bênção de Deus, mas eu sei que eu preciso, mas só que a saúde é muito mais cara do que os R$ 30. Gente, como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Acordaram bem? Alguém magoou vocês? Alguém falou alguma coisa assim pra deixar você triste? Vou falar a verdade pra você. Ontem à noite eu estava no estado de nervos, porque aqui tá quente demais. E o meu filho começou a passar mal. A minha filha começou a passar mal. Já tem 4 dias que tava dando diarreia. Eu vou ter que levar no otorrinologista porque esse nariz dela assim tá entupido já tem muito tempo, já tem meses já. E eu não levei no otorrino. Aí eu liguei hoje pra clínica. Na clínica eles falaram que o otorrino é R$ 500. Gente, não existe mais nada de 200 não, né? Tudo 500, né? Aí o otorrino é R$ 500. A tomografia da face é R$ 440 ou R$ 450. Quer dizer, R$ 1.000, né, minha querida? R$ 1.000 aí, coisa que eu não consigo tirar no brechó, né? Não consigo tirar no brechó R$ 1.000. Mas, como eu sou uma pessoa precavida, eu tirei 700, 800, eu sempre tiro. Eu não fico comprando perfume, igual perfume para mim dura um ano, né? E geralmente no aniversário, como as minhas roupas são todas de brechó, que eu compro pro brechó e compro para mim, compro para todo mundo aqui de casa. Então, assim, compro pra mãe, compro pra mim, compro pro meu filho. Só que meu filho não tem essa coisa de dinheiro não, sabe? Puxou o pai, infelizmente, não puxou a mim. Então, eu pego e vou guardando esse dinheiro. É só para comprar roupa, para pagar roupa. E eu não compro esse valor todo de roupa não, sabe? Eu tô comprando pouca. Antes eu comprava mais de salários de roupa. Hoje em dia não. O brechó tá lotado, abriu muito bazar aqui, bazar para tudo quanto é lado. Daqui a pouco vai ter bazar assim. Sinceramente, tem na rua, aqui só no meu bairro acho que tem mais de 4. Então, assim, na época que eu abri, eu ganhava bem. Ganhava, assim, uma faixa etária de 3.000, porque era só eu numa cidade só. Era novidade, era roupa boa, roupa na etiqueta, barata. Mas, de repente, começou todo mundo, né? Aí começou a abrir ali, abrir aqui. Só que o meu é o único que é uma boutique, né? Que é assim, não sei se eu mostrei pra vocês, mas é o único assim que eu fiz uma sala comercial, coloquei ar-condicionado, tem provador, tem espelho, tem ventilador, todas as roupas dobradinhas, não é assim, os outros não, é na porta da casa, é na janela, eles fazem assim, pendura as roupas no varal na rua, pendura as roupas no varal assim na porta de casa. E o meu é microempresário individual, né? O meu é assim, microempresário individual. Então, o meu eu pago todo dia 20, né? É como se fosse uma boutique, né? Mas é brechó, ele é brechó. Eu pago o INSS e pago para a federação aí um valor a mais, porque é microempresário individual. Porque se acontecer alguma coisa, gente, fiscal pegar, porque uma loja, né, é uma loja, não é na porta da minha casa, não é assim, num varal. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho até legal, acho que todo mundo tem o direito de ganhar o seu dinheirinho aí de cada dia, né? Só que essas pessoas, elas não pagam impostos, elas algumas ganham muita roupa, né? Não é comprada, as minhas são compradas, eu lavo. Hoje mesmo eu tirei do varal, que tá muito quente, eu lavei os biquínis do brechó, porque um pega, outro pega e coloca o biquíni no corpo, entendeu? Eu falo que é para colocar em cima da calcinha. Então, assim, vai pegando, pega a mão suja, cai no chão. Aí eu lavei um monte de biquíni, deixei de molho.
vi vários biquínis, um monte de bosta, a minha professora falava. Mas, gente, como é que vocês estão? Nós estamos aqui. Hoje eu fiz um exame de manhã, só vai ficar pronto na segunda-feira de manhã. Não estou preocupada, porque eu vou falar pra você, eu já fiquei preocupada demais, tá acabando com o meu psicológico. E aí eu fiz o exame de manhã, fui até a pé, você acredita? Fui sozinha. Aí fui sozinha, fui a pé, mas voltei de moto. Fui a pé e foram lá me buscar. Ai, gente, eu falo pra vocês, tá? Ó, tem uma coisa que eu vou falar, vou falar uma coisa pra vocês. Não tem coisa pior do que perder a saúde. Não tem coisa pior, gente, do que você ficar correndo atrás de médico, de exame. É médico em Colatina, é médico em Valadares, é exame daqui, é exame dali. Não é o negócio de pagar, não. É só de você ir no médico, ele pedir aqueles vários exames, dá alguma coisa no exame, passa para outro médico, depois mais exame, depois passa para outro médico. É horrível, gente. É horrível. Aí você toma remédio, aí depois esse remédio, aí toma outro porque o outro remédio não deu o efeito que queria, aí toma outro. Misericórdia, assim, tá entendendo? Aí é um ano de tratamento, aí a pessoa fica emocionalmente perdida, emocionalmente triste, emocionalmente sem paz. Olha, é igual hoje veio uma mulher aqui e falou comigo, tem duas coisas que são mais importantes, paz e saúde, saúde e paz, e é verdade. Eu sempre falo isso com vocês, saúde e paz não tem dinheiro que compre, gente, não tem dinheiro que compre. Hoje eu até eu tava lá no laboratório, vi uma mulher que ela ganhou bastante dinheiro dessa marca, e o marido dela era rico, sabe? Ela ficou com uma casa bem bonita mesmo, uma casa muito boa, de luxo, com piscina e tudo. Aí ela ganhou um dinheiro de uma indenização aí, que várias pessoas ganharam, mas cada uma falou uma mentira diferente, né? Para ganhar a indenização. É da região aqui de Minas Gerais, muita mentira. Aí disse que ela ganhou 500 mil reais. Aí hoje eu vi ela com um monte de dinheiro assim, ela falou com a moça assim, não, eu quero fazer exame de tudo. Coloca tudo aí que eu quero fazer. E ela pagando tudo lá. Acho que deu uns 800 reais exame lá. Sem dó nem piedade. Eu achei ela muito apagada. Achei assim, os lábios dela, o meu tá vermelho hoje, ó, tá vendo? Bem branco, ela bem branca mesmo. Apesar que tem gente que passa batom, aí quando não tá de batom, ela fica assim, parece anêmica. Porque eu tinha uma colega de trabalho que ela passava batom todo dia. O dia que ela não tava com batom, até deixava o batom dentro da bolsa, ela parecia que estava desnutrida. Eu não gosto, não. Eu não gosto de batom, não. Eu não gosto de maquiagem, não. Eu gosto, assim, de cremes para passar no rosto. Ai, sou apaixonada. Gosto de cremes anti-ruga. Gosto, assim, de creme pra passar aqui. Agora, eu gostava de creme corporal, mas como a cidade é muito quente, já deixei de gostar. Aí, a Silvia, ela vai me dar um perfume da Chanel, gente, número 5. É sonho seu? Não, não era sonho meu, não. Mas ela falou assim que eu poderia escolher um perfume. Ela falou perfume, né, gente? Se ela falasse alguma coisa, eu falava, me dá um dinheiro fazendo um favor, que eu tô precisando. Mas ela falou, a gente não pode, né? Me dá o dinheiro do perfume, que é mais de R$ 1.000, por gentileza. Mas ela quis dar o perfume, falou que era para me escolher um perfume. Eu escolhi um perfume até mais barato que eu estava querendo ele, que é On Million, mas eu vi que aqui no Brasil vende e ele é uns 700 e poucos reais, 700 e poucos reais, 800, um dia eu posso vir a comprar. Mas também não é necessidade não, porque os da Boticário é muito bom. Eu gosto dos da Boticário. E também nesse calorão a gente nem passa perfume, a gente fica fedendo, né? Fica fedendo, mistura perfume com suor, misericórdia, né? Mas, gente, aí eu vi a mulher fazendo muitos exames, eu falei, tá certo, tem que fazer mesmo exame, tem que fazer exame de tudo, tem que ir lá e pagar mesmo, porque, ó, perder a paz por causa de... Ai, gente, mãe para o médico manda para o outro, um médico manda para o outro, agora eu fiquei com medo de uma menina que eu vi no YouTube, que eu fui pesquisar no YouTube, o YouTube deixa a gente horrorizada, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Mas tem muita coisa que é pra gente tem que escutar, né? Coisa de Deus. Porque porque em algum momento da minha vida, talvez eu venha retirar esse rim. Se eu não retirar, eu possa vir a adormecer com meus antepassados de uma infecção generalizada aí e não sei como é que vai ser. Aí
Muitos anos atrás, o Dr. Judson, falecido Dr. Judson, queria retirar o meu rim já, só que outros médicos me aconselharam não retirar o rim, porque ele estava funcionando ainda e poderia ajudar o outro. Porque, né, você sabe, né, gente? Aí, rim é rim, né? A gente vive com um rim só, tem que cuidar dele, tem que tomar remédios, não é assim não. Vive normalmente, mas se ele parar, hemodiálise, depois de hemodiálise, vai dormir com os antepassados se não achar uma pessoa para doar um rim bom para você, que seja, né, compatível com o seu rim. Aí, menina, a moça falou que ela fez uma vídeo não sei o que lá, por vídeo. Ele faz buracos na barriga, não corta a barriga toda não, faz buracos na barriga e retira por aqueles buracos. E eu vi os robozinhos, sabe, umas mãozinhas lá dentro, tipo de robô assim, ó, pegando. E ela falou que ela fez para retirar o rim dela. Só que o médico não viu que ele tinha aquele robozinho, aquela mãozinha, porque o médico ficou olhando para a televisãozinha assim, ó. Ele vai fazendo assim, ó, olhando para a televisãozinha. O que o robozinho, que as mãozinhas estão fazendo para retirar? Porque tem que tirar os vasos sanguíneos que estão ali. O doutor Justo me ensinou tudinho. Ele falou assim, nós vamos cortar você, aí nós vamos chegar no rim, tirar nervo por nervo, nervo por nervo. Depois nós temos que, né, costurar, não pode dar hemorragia, tem que ter bolsa de sangue. Ele me explicou direitinho. Aí ela falou que fez porque diz ela que ele era melhor, porque é mais rápida a recuperação. O outro, que é um corte enorme na barriga, a recuperação é mais difícil, mais dolorosa. Mas diz ela que o médico perfurou a bexiga dela. E diz ela que ela começou a sentir muita dor, fica na UTI. Diz ela que foi assim, quase 2 meses de sofrimento. Falei, quer saber? Eu queria fazer essa daí. Só que eu não vou fazer mais não. Porque aqueles mãozinhas assim, o médico olhando para a televisãozinha assim, o médico pode perfurar alguma coisa mais grave e não ter tempo, porque tem médico que não fala, não, mulher que morreu aqui, ó, ela foi domingo com os antepassados dela, foi fazer colonoscopia. Colonoscopia é uma endoscopia, mas é pelo intestino, para ver o intestino todinho. E o médico perfurou a bexiga dela e ele não viu. E aí ela começou a sentir dor, foi no outro médico, não sabia o que era, que o laudo não tinha saído, porque laudo de SUS demora, né? Aí ela foi para o médico, ficou num hospital, depois mandaram ela para outro médico, para outro hospital, lá em Colatina, e nisso ela veio a dormir com os antepassados dela, porque já a infecção já tinha espalhado, já porque o laudo demorou a sair. Mas na tomografia dá para ver se perfurou a bexiga, né? Na tomografia dá para ver, tomografia. Mas infelizmente não deu tempo. Porque a infecção, né, gente, bacteriana, ela mata, né? Mata rápido, né? E se o médico não for assim, ah, não, vamos colocar na tomografia agora. Pode ser que aconteceu alguma coisa na hora de fazer o exame. Igual essa menina falou que a dela, quando o médico viu que estava saindo lá dela, a enfermeira viu, né? Existem enfermeiros e enfermeiras, existem médicos e médicos, né? E existe Deus para cuidar de todos nós. Porque é só Deus mesmo, a gente tem que colocar Deus na frente. E aí ela pegou e falou assim que quando a enfermeira viu que estava saindo muito sangue dela, que esse sangue assim grosso, ela começou, matura, chamou o médico tirou, nossa, já fiquei com sonda, misericórdia. Eu já fiz uma cirurgia no rim, fiquei com sonda, que troço dói, parece dói, mas dói demais. Mas tem que suportar, né? Dói demais. E aí ela falou assim que eles levaram ela para tomografia, porque no mesmo hospital fazia tomografia. Aí foram rapidinho, viram que tinha perfurado a bexiga dela, tiveram que fazer outra cirurgia nela para corrigir a bexiga dela.
Quando, né, dentro do hospital tem a tomografia, é mais fácil, que no primeiro andar ela falou que ela estava rapidinho, vai do elevador e vai lá e faz tomografia, já vai para a mesa de cirurgia, abre ela, e foi um livramento de Deus para a vida dela, falou, que ela não sabia que ia passar tanto aperto assim. Então eu já até decidi, vou fazer esse tal de vídeo, não sei o que lá não, porque, sei lá, aqui o médico já sabe, é uma coisa antiga, você corta a barriga todinha, fica com um monte de ponto. Não sei se eu vou retirar, não sei, porque eu não sei o que vai acontecer comigo não, só Deus sabe. Gente, hoje fez muito calor, não sei como é que fez a sua cidade, olha como que tá o céu daqui, ó. São quase 3h30 da noite, olha este céu, olha a lua, à noite, tá? Só que parece dia, né? Mas à noite, né? Porque o Bolsonaro acabou aí com, né? Graças a Deus, né? Acabou com aquele horário de verão, né? Ó, gente, está muito calor, tá? E aí você vira e fala assim, ai, o meu amigo não acredita em Deus não, Luciana. Meu amigo falou que Deus não existe não. Mas aí, pede pro seu amigo me falar uma coisa. Quem é que faz esse céu aí? Quem faz essas luas aí? Quem é, por gentileza? Poderia me dizer aí quem, por gentileza, que faz nuvens? Quem foi que fez essas nuvens? Quem faz as nuvens? Quem faz esse céu? Quem faz lua? Quem faz estrela? Quem faz chover? Quem faz nevar? Quem faz parar de chover? Quem é? É um amigo dele rico? É o Buda? É quem é? Quem é? Quem é que faz essas coisas acontecerem? Chuva, vento, furacão, tempestade. Você acha que as pessoas queriam isso para a vida delas? Claro que não queria. Ninguém quer isso na vida delas. As pessoas querem dinheiro, querem viver uma vida boa, mas infelizmente não é assim, gente. Não é assim, porque quem manda em tudo é Deus. Tem que existir uma força soberana, uma força sobrenatural, uma força que nenhum ser humano tem e que dinheiro não compra, uma força que faz todas essas coisas aqui, ó. Que faz tudo isso aqui acontecer, ó, na nossa vida. Todas essas coisas acontecerem. Por isso que nós temos que ter o quê? Temor a Deus, respeito a Deus, orar a Deus sem cessar. E parar de cometer. Parar, gente, não é fácil. Quando você tem uma... Vou falar para vocês. Quando você tem assim... Ai, Luciana, eu sou acostumada a comer. Eu costumo comer bastante. Desde pequena, minha mãe sempre me deu aí abóbora para comer. Sempre. A gente, quando tá acostumada a pecar, gente, às vezes sai. Igual hoje de manhã, eu tava ali no brechó, chegou um rapaz comentando um negócio lá de uma mulher que falou lá do... Começou a falar lá do terreno dele, tirou foto, que ele ia brigar com essa mulher, e de repente a fofoca comeu solta, né, filho? Aí ele tava contando pra mim, e nisso nós começamos a falar da vida dos outros, olha. Aí o que que acontece? O pecado vem na porta, aí Deus vira e fala assim, aí, Luciana, você fica me pedindo perdão, me pediu perdão durante a madrugada, falou que quer mudar de vida, falando que não ia fazer mais as coisas, aí, ó, cometeu o pecado de novo. Tá fazendo fofoca da vida dos outros, tá falando da vida dos outros. A vida é dos outros, Luciana, a vida não é sua. Quando diz do outro, já tá dizendo o outro faz da vida dele o que quiser, mas você não tá fazendo fofoca. Aí é pecado, eu fui pedir perdão a Deus. Mais uma vez, pedindo perdão a Deus. E olha, gente, que ó, foi assim, ó, o pecado acontece assim, ó, assim, sabe? Normalmente, assim. E se você não prestar atenção, você nem pensa que tá pecando, você acredita? Você nem pensa que tá pecando, mas eu não, eu sou esperta comigo mesma. Eu falo assim, pequei, tenho que pedir perdão a Deus pela fofoca que eu fiz hoje. Infelizmente, chegou, né? A culpa não é do rapaz, a culpa é minha, porque eu não posso me deixar levar para a pessoa falar da vida do outro. Porque a fulana não sai de casa, porque a cicrana, ela é mais bonita do que a outra fulana. É fofoca, gente. Falar da vida do outro já é fofoca, porque a vida do outro é do outro. A não ser que você for falar assim, eu quero falar de você e dessa pessoa. Aconteceu um caos entre você e essa pessoa, aconteceu uma história entre você e a pessoa, você vai falar de você e dela. Mas se você falar assim, fulana é bonita, a outra é feia,
A outra não sai de casa, a outra sai. Ah, aqui aquela menina não parece que é filha da fulana. Já tá falando do outro, é fofoca. Então, nós estamos aqui, Segunda Crônicas. Luciana, o que é Segunda Crônicas? É o Antigo Testamento, gente. Mas, Luciana, onde que fica o Antigo Testamento? Gente, aqui, ó, onde está escrito Bíblia Sagrada. É na capa. Começa na capa aqui, ó, Bíblia Sagrada. Começa o Antigo Testamento. Ah, Luciana, como é que eu vejo Segunda Crônicas? Gente, você vai abrir a Bíblia, começar a folhear. Aí você vai ver o primeiro livro, chama-se Gênesis. Gênesis, ó. Tá vendo aqui, ó, esse nomezinho aqui, bem grandinho, assim, ó. Pra você ver que aqui é tudo pequenininho, ó. Aqui ela é grande, ó. Tem o número, tem o nome. Aqui embaixo, ó, tem os números, tá vendo? Grandes. Cada número grande é capítulo, os números pequenos são versículos. Então, eu peço a Deus que me dê sabedoria, né? Nós estamos em Crônicas. Acho que nós lemos o 23 ontem, nós estamos no capítulo 24. Segunda Crônicas é o que, Luciana? É 2 Crônicas, é o número 2 Crônicas, tá? Nós estamos no capítulo 24, mas nós vamos ler aqui o 23 um pouquinho, para nós não nos perdermos, para ter na história uma continuação. Então, vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 16. Então, o sacerdote Joiada fez um pacto entre si mesmo. Si mesmo é o quê? Entre eu com eu mesmo. E todo o povo e o rei Jeú, segundo o qual continuariam a ser o povo de Deus. Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, o dono do céu, das estrelas, das nuvens. Versículo 17. Depois disso, todo o povo que era israelita, foi à casa de Baal. Baal é um deus estranho, como diz Deus, né? Tem gente que adora Deus, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não escutam. E demoliu aí a casa de Baal, e despedaçaram os altares de Baal e as imagens de Baal, e executaram um homem que era sacerdote de Baal, chamado Matã, diante dos altares que que eles fizeram para Baal. Versículo 18. Então, o sacerdote Jeoiada era um sacerdote que cultuava o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, colocou a supervisão da casa de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, nas mãos dos sacerdotes e dos levitas. Levitas é do descendente de Levi, sangue de Levi, os quais, né, eram parentes aí de sangue do rei Davi, ungido de Deus. Rei Davi, aquele, né? O rei Davi, gente, aquele da história de Batseba, que ele foi lá, aí ele tava com calor, e ele viu aquela mulher tomando banho, ficou atraído por ela, porque o desejo é uma coisa bem... O desejo, a gente tem que controlar desejo, gente. Desejo é perigoso, né? E ele não controlou o desejo dele, pediu o funcionário dele para ir perguntar quem é aquela mulher bonita que estava se banhando. E ele, com várias mulheres lá dentro, não ficou satisfeito. Homem é assim, né? Tem homem que é assim, né? Aí foi lá e mandou buscar Batseba, fez filho com ela, queria que o marido, né, enganar ainda o marido, para que o marido fosse filho, mas não deu certo, né? E Deus deixou isso tudo acontecer para depois ter uma consequência, né? Versículo 18. Então, o sacerdote Joiada colocou a supervisão da casa de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, nas mãos dos sacerdotes e também dos levitas, que são descendentes do mesmo sangue de Levi, os quais o rei Davi tinha organizado em turmas para servir na casa de Deus, Pai de Jesus, que é Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, oferecendo os sacrifícios queimados a Deus, Pai de Jesus, conforme está escrito na lei de Moisés. Com alegria, tem que fazer os sacrifícios naquela época, que Jesus não tinha vindo ainda, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que agora nós podemos pedir perdão em nome de Jesus, para que Deus nos perdoe, né? E conforme está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cânticos. Tinha que oferecer sacrifícios com alegria e com cânticos, segundo as instruções do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 19. Ele também colocou os porteiros, ele quem, Luciano, o sacerdote Joiada, colocou os porteiros nos portões da casa do verdadeiro Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Papai de Jesus, para que não entrasse ninguém que de algum modo estivesse impuro.
Versículo 20. Depois reuniu os chefes de 100, deve ser 100 pessoas, os nobres, os governantes do povo de Israel e todo o povo, eles acompanharam o rei Jeú para baixo da casa do verdadeiro Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Papai de Jesus, para a casa do rei, pelo portão superior, e fizeram o rei Jeú sentar-se no trono real. Versículo 21. Assim todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz, visto que aquela mulher ruim, Atalia, né, que era a mãe do rei Acasias, tinha sido... fizeram ela adormecer com os antepassados dela e a espada, né? Capítulo 24, versículo 1. Jeoás, eu falei Jeú, né, que era o rei, não é Jeoás. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Pensou rei com 7 anos de idade, gente? É 2 Crônicas, capítulo 24, Antigo Testamento, versículo 1. Jeoás, ele tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Uma criança, né, 7 anos de idade, se tornar rei, tem que tomar decisão, apesar que tinha conselheiros, né, tinha sacerdotes. E Jeoás reinou por 40 anos em Jerusalém. Então, quer dizer que 47 anos de idade, né. O nome da sua mamãe, de Jeoás, se chamava Zíbia. A Zíbia, a mamãe de Jeoás, era de um lugar chamado Berseba. Versículo 2. E o rei Jeoás fez o que era certo aos olhos de Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, durante todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 3. O sacerdote Joiada escolheu 2 esposas para o rei Jeoás. E o rei Jeoás se tornou pai de filhos, homens masculinos, e de filhas femininas. Versículo 4. Depois o rei Jeoás teve o desejo de coração de restaurar a casa do verdadeiro Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército. Versículo 5. Portanto, ele reuniu os sacerdotes e os levitas, que é descendente de Levi, do sangue de Levi, e lhes disse: ó, sacerdotes e levitas, vão às cidades de Judá e recolham dinheiro de todo o povo de Israel para fazer concertos na casa do verdadeiro Deus, de ano em ano. Vocês devem agir depressa com respeito a esse assunto. Mas os levitas, que são do sangue de Levi, não agiram depressa, hein? Versículo 6. Por isso, o rei Jeú chamou o sacerdote Joiada, que era o principal sacerdote, e lhe perguntou: ô sacerdote Joiada, por que você não exigiu que os levitas, né, que é do sangue de Levi, trouxessem de Judá e também de Jerusalém um imposto sagrado determinado por Moisés, hein? Que Moisés falou que tinha que ter um imposto aí sagrado para uma reforma aí na casa de Deus, né, que tem o nome de Deus, para onde a gente faz aí os sacrifícios para Deus. O servo, Moisés, o servo de Deus, o verdadeiro Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. O imposto sagrado da congregação somos nós, de Israel. Só que é de Israel, congregação de Israel, não pediu nada para a gente não. Para a tenda de testemunho, versículo 7. Pois os filhos daquela mulher que vocês exterminaram ela, Atalia, aquela mulher malvada, no versículo 7 ele diz que ela é má, arrombaram a casa do verdadeiro Deus, você sabe disso, e usaram todas as coisas sagradas da casa do verdadeiro Deus na adoração dos Baalins, que não é Deus, né? Que não é Deus, né? Não é coisa de Deus. Versículo 8. Então, por ordem do rei Jeoás, fizeram um cofre, e o puseram o cofre do lado de fora do portão da casa do verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exércitos. Versículo 9. Depois fizeram uma proclamação em toda Judá e também em Jerusalém, para que trouxesse a casa do verdadeiro a Deus, Pai de Jesus, o imposto sagrado que Moisés, o servo do verdadeiro Deus, tinha determinado ao povo de Israel lá no deserto. Versículo 10. Todos os príncipes e todo o povo de Israel se alegraram
Eles traziam contribuições em dinheiro e as colocavam no cofre até que o cofre ficasse cheio. Versículo 11. E sempre que os levitas, que são do sangue de Levi, traziam o cofre para entregá-lo ao rei Jeoás e viam que havia dentro do cofre muito dinheiro, o secretário do rei Jeoás e o assistente do principal sacerdote, que era Joiada, vinham, esvaziavam o cofre e o levavam de volta ao seu lugar, na porta da casa que tinha o nome do verdadeiro Deus. E faziam isso todos os dias e ajuntavam muito dinheiro assim. Versículo 12. Então, o rei Jeoás e o sacerdote, o principal sacerdote, que era Joiada, davam o dinheiro aos que supervisionavam a obra da casa que tinha o nome do verdadeiro Deus, relacionada ao serviço da casa do verdadeiro Deus. Versículo 12. E estes contratavam cortadores de pedras e artesãos para restaurar a casa do verdadeiro Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, bem como trabalhadores em ferro e trabalhadores em cobre, para consertar a casa do verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exércitos. Versículo 13. Os que supervisionavam a obra começaram o trabalho, e a obra de restauração avançou sobre a sua supervisão. Eles restauraram a casa do verdadeiro Deus ao seu estado original e a reforçaram. Versículo 14. E assim que acabaram, levaram o dinheiro que havia sobrado ao rei Jeoás e ao sacerdote, o principal sacerdote chamado Joiada. E eles usaram esse resto de dinheiro para fazer utensílios para a casa do verdadeiro Deus, utensílios para o serviço do templo do verdadeiro Deus e para fazer ofertas, bem como taças e outros utensílios de ouro e de prata. E sacrifícios queimados eram oferecidos regularmente na casa do verdadeiro Deus durante todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 15. Depois de uma vida longa e satisfatória, o sacerdote Joiada veio adormecer com os antepassados dele. E o sacerdote Joiada viveu 130 anos de idade por ocasião da sua, adormecer com os seus antepassados. Versículo 16. Então, os enterraram o sacerdote Joiada na cidade de Davi, porque ele era do mesmo sangue de Davi, junto com os reis, porque o sacerdote Joiada tinha feito bem em Israel, com respeito ao verdadeiro Deus e à casa do verdadeiro Deus. Ó, para você ver que ele não era rei, mas como ele fez muita bondade para o verdadeiro Deus, que é Deus Pai de Jesus, e como ele tinha feito também para a casa de Deus, ele foi enterrado junto com os reis. Versículo 17. Depois, que o sacerdote Joiada foi dormir com os antepassados dele, os príncipes de Judá vieram e se curvaram diante do rei Jeoás, e o rei os escutou. Versículo 18. Eles abandonaram a casa do verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados, e começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos, de modo que a ira de Deus fica irado. No versículo 18 fala de novo a ira de Deus. Versículo 18, a ira de Deus fica irado. Veio contra Judá. Contra o quê? O povo de Judá, que morava em Judá, e contra o povo que morava em Jerusalém, que é o povo israelita, por causa do seu pecado. Versículo 19, é pecado você servir a outros deuses. Versículo 19, o verdadeiro Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, enviava profetas entre o povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, para trazê-los de volta até ele. Deus mandava profeta falar com o povo de Israel, que morava em Judá, em Jerusalém, para avisar eles para voltar para ele. Porque a ira dele estava grande, estava dando chance.
e os profetas os avisavam, mas os israelitas se recusavam a ouvir os profetas. Versículo 20. O Espírito de Deus, versículo 20, muito importante, preste atenção, por gentileza. 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20. O Espírito de Deus veio sobre um homem chamado Zacarias. Zacarias é filho do sacerdote Joiada, aquele que foi enterrado junto com os reis. Ele não era rei, era sacerdote, mas como ele tinha muito temor, respeito a Deus, nunca tinha pecado contra Deus e cuidou da casa onde tinha o nome do verdadeiro Deus, ele foi enterrado junto com os reis, sem ser rei. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E Zacarias ficou de pé no lugar mais alto do que o povo, e lhe disse: Assim diz o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, o que faz céu, estrelas, que faz oxigênio, que faz chover, parar de chover, que faz ventar, parar de ventar. Por que vocês, israelitas, estão violando os mandamentos do verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus dos exércitos? Vocês não serão bem-sucedidos, hein? Saiba disso. Você não será bem-sucedido se você, israelita, você não andar nos caminhos de Deus. Disse aqui o Espírito de Deus fez Zacarias falar com eles. Que Deus fez. Versículo 21. Versículo 20. O Espírito de Deus veio sobre um rapaz chamado Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, e Zacarias ficou de pé no lugar mais alto do que o povo de Israel, lhe disse: Assim diz o verdadeiro Deus, por que vocês estão violando os mandamentos do verdadeiro Deus, Pai de Jesus? O dono do céu, das estrelas, das nuvens, que faz chover, faz parar de chover, que faz ventar, faz parar de ventar? Vocês não serão bem-sucedidos em se continuar assim, visto que vocês abandonaram o verdadeiro Deus, né? Ele também vai abandonar vocês, no versículo 20. Versículo 21. Mas conspiraram contra ele e por ordem do rei Jeoás, apedrejaram Zacarias no pátio da casa do verdadeiro Deus. Versículo 22. Assim, o rei Jeoás não se lembrou do amor leal que o sacerdote Joiada, pai dele de criação, lhe tinha demonstrado e mandou, fazer com que Zacarias, que era filho do rei Joiada, adormecer com os antepassados dele e que disse que estava morrendo. Que Deus, verdadeiro Deus, veja isso e o faça prestar contas. Disse aí, versículo 22, o rei Jeoás, O rei Jeoás foi filho de criação do sacerdote, porque a linhagem do rei Davi, a linhagem o que? O sangue do rei Davi, tinha que continuar o quê? Tinha que continuar reinando, sendo rei, porque foi uma promessa que Deus fez para o rei Davi. Deus não é homem para que minta, prometeu, tem que cumprir. Ele faz a promessa, ele cumpre. Então, ele falou assim com Davi muitos anos, muitos séculos. A Davi já não estava aqui há muitos séculos. Falou assim: olha, rei Davi, sempre uma pessoa do seu sangue, lá em Judá, em Jerusalém, vai ser rei. Mas só que muitos reis ficaram a favor de outros deuses, fazia coisas erradas aos olhos de Deus. E Deus não podia deixar que a linhagem do rei Davi, que é o sangue do rei Davi, todos fossem adormecer com os antepassados dele, não. Então, Jeoiás foi um que Deus permitiu que não fosse exterminado por Atalia, que queria que todos de Judá fossem exterminados. Tanto que ela ficou rainha por vários tempos aí, em Judá. Mas aí esse menino, ele foi escondido, Jeoás, por 6 anos dentro da casa do verdadeiro Deus, porque era o sangue de Davi. Ele tinha, só ele que sobrou do sangue de Davi. E com 6 anos, ele se tornou, 7 anos, eu acho, se tornou rei, que nós lemos aqui. Por quê? Porque ele é do sangue de Davi, gente. E ele, quando o sacerdote, que era conselheiro dele, pai de criação dele, veio a não estar mais perto dele, porque adormeceu com os antepassados dele, ele se rebelou
foi cultuar outros deuses, né? Se rebelou, foi cultuar outros deuses. E aí Deus ficou irado com ele, mandou o profeta ir lá, Zacarias, que era filho, né, do rei, do sacerdote Joiada, que foi até enterrado junto com os reis, porque ele era muito fiel a Deus, e ele mandou, né, fazer com que o rei, que o Zacarias, o profeta, adormecesse com os antepassados dele, porque ele falou que Deus tinha mandado ele falar. Versículo 13. Os que supervisionavam a obra começaram o trabalho e a obra de restauração avançou sobre a sua supervisão. Eles restauraram a casa do verdadeiro Deus, seu estado. Não, nós estamos aqui, ó, versículo 21. Versículo 20. O Espírito de Deus veio sobre um rapaz chamado Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, e o Zacarias ficou de pé no lugar mais alto do que o povo de Israel lhe disse: Assim diz o verdadeiro Deus. Por que vocês estão violando os mandamentos do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, das nuvens? Vocês não serão bem-sucedidos em se continuar assim. Visto que vocês abandonaram o verdadeiro Deus, ele também vai abandonar vocês. Versículo 21. Mas conspiraram contra Zacarias, o profeta, e por ordem do rei Joás, e o apedrejaram no pátio da casa do verdadeiro Deus. Versículo 22. Assim, o rei Joás não se lembrou do amor leal que o sacerdote Joiada, pai dele, pai do Zacarias, lhe tinha demonstrado, e fez com que o Zacarias adormecesse com os antepassados dele, que era filho do sacerdote Joiada, que disse quando estava morrendo: que Jeová, Javé Deus exércitos, veja isso em rei Joás, e o faça prestar conta, rei Joás, do que você está fazendo comigo. Versículo 23. No começo do ano, o exército da Síria, os sírios, Sírio existe ainda, né, gente? Claro. Veio contra o rei Joás, e eles invadiram Judá, porque o rei Joás era rei de Judá e de Jerusalém, era descendente do sangue de Davi. E eles invadiram Judá, invadiram Jerusalém, os sírios. Então eliminaram todos os príncipes do povo e enviaram todo o seu despojo. Despojo o que é? É coisas assim, bens materiais, sabe? Ouro, prata, cobre, ao rei de Damasco. Versículo 24. Embora o exército invasor dos sírios tivesse poucos homens, o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das nuvens, da lua, das estrelas, faz chover, faz parar de chover, lhes entregou um exército muito grande, porque eles tinham abandonado o verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados. Assim eles executaram o julgamento em o rei Joás. Versículo 25. E quando os sírios, a Síria existe até hoje, foram embora deixando-o gravemente ferido, o rei Joás, seus próprios servos, os servos, empregados do rei Joás, né, conspiraram contra o rei Joás, porque o rei Joás tinha derramado o sangue dos filhos do sacerdote Joiada. Eles fizeram o rei Joiada dormir com os antepassados dele na sua própria cama. Assim o rei Joás foi dormir com os antepassados dele e foi enterrado na cidade de Davi, que era do sangue de Davi. Mas não enterraram na sepultura dos reis. Você viu? Não enterraram na sepultura dos reis, mas enterraram o sacerdote Joiada, que não era rei. Enterraram ele porque ele era temente a Deus. Ele cultuava a Deus, ele não fazia o que era mal perante Deus, ele não cultuava outros deuses. Ele não mandava fazer profeta adormecer, profeta que Deus mandou falar com ele. Versículo 26. Os que conspiraram contra o rei Joás foram a um homem chamado Zabade, que era filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, e a Moabita. Versículo 27. Tudo que se refere aos seus filhos, as muitas proclamações contra o rei Joás e a restauração da casa do verdadeiro Deus está registrado nos escritos do livro dos reis. E Amazias
o filho do rei Joás, tornou-se rei no lugar do rei Joás. Deus é Deus.